Salve Maria, caríssimos irmãos da família Regina Fidei, Brasil e Portugal. Meu nome é Odair Gutierrez e esse é mais um programa Padre Pio. Eu tenho notado, muitas vezes, conversando com pessoas e até lendo comentários que entram aqui no nosso canal, etc., que talvez, eu não sou teólogo, não sou diretor espiritual, não sou nada, mas sou um observador da vida, né? Que há uma certa tendência da pessoa construir sua vida espiritual de si para Deus, e não de Deus para si. Eu vou tentar me explicar. A pessoa se coloca no centro da situação. Eu estou melhorando, eu estou confessado, eu estou rezando o terço todos os dias, o rosário, eu estou caminhando. Agora, o que é que Deus espera de você? Será que por exemplo, quando a gente fala da Pequena Via de Santa Teresinha, quando a gente fala da Pequena Via, quando a gente fala dos pequenos sacrifícios, que não são o que definem a Pequena Via, mas, enfim, se você, por exemplo, tem uma dificuldade, percebe que uma pessoa está precisando de orações, e você, naquele dia, naquela refeição, você não come uma sobremesa que você adora, e que aquele dia está disponível, amanhã não vai estar. Ou que você come um pouquinho e deixa a grande parte lá. Ou que você se abstém de fazer alguma coisa que você gosta. Você se abstém de ter um encontro com um amigo que você gostaria muito de conversar com ele, mas você também percebe que talvez essa conversa não faria bem nem para um nem para outro. Ou seja, será que nós temos noção dos pequenos atos que tocam em Deus? Eu não sei se eu consegui me explicar. Ou seja, ao invés de nós olharmos para dentro de nós, né, a gente ter uma visão não espiritual, mas espiritualitosa, né, dentro de nós, será que eu estou bem, estou mal, será que eu estou com escrúpulo? A gente tem uma visão para Deus. O que é que Deus pede de mim naquele momento? Padre Pio costumava dizer que a mais importante é o sacrifício que Deus nos manda do que aquele que a gente procura. E Deus nos manda sacrifícios em várias horas, em várias vezes durante o dia, e que as pessoas nem sempre se dão conta disso e perdem oportunidades maravilhosas de santificação. Hoje eu tenho uma história aqui que é muito interessante, porque é um depoimento de um jornalista que cobria São Giovanni Rotondo, né? E ele fez um simples ato de desapego diante de Deus. O desapego, que é uma coisa anti-egoísmo, né? O desapego que faz com que as pessoas não sejam vaidosas, não sejam possessivas, não sejam ligadas às coisas desse mundo, dessa terra, às coisas materiais, etc. E, às vezes, as próprias ideias ou as próprias vontades, ainda que essas vontades sejam vontades lícitas e boas, né? E aqui é a história que nós vamos ler hoje, que é muito interessante. Ela é curtinha, mas o Padre Pio dava tanta importância para isso que vocês vão ver o que o Padre Pio fez também. E vamos entrar no texto aqui imediatamente, para ninguém falar, só fica enrolando, enrolando, enrolando. A primeira parte eu não estava enrolando, eu estava questionando um assunto importante do ponto de vista espiritual, que agora nós vamos encontrar uma explicação aqui. Fiz um ato de desapego e Padre Pio me recompensa imediatamente, tirado do livro Padre Pio, Histórias e Memórias de John McCaffery. É um jornalista, aliás, biógrafo do Padre Pio. Eu não sei se ele é americano, se é inglês, mas é um jornalista muito bom, muito sério, e que escreveu livros fantásticos a respeito do Padre Pio.
Então, ele vai falar, aqui, esse aqui é o texto dele, ele diz, eu, o jornalista, tinha chegado à igreja de San Giovanni Rotondo muito antes do amanhecer, muito antes que abrissem a porta. Prestem atenção nesse detalhe. Esse homem fez um sacrifício tremendo para chegar antes do amanhecer, antes que abrisse a porta. Alguma razão ele tinha. Ele diz, por isso, e aqui vem a razão, consegui um lugar excelente na igreja, de onde poderia ver Padre Pio de perto, enquanto ele celebrasse a missa no altar de São Francisco. Olha só. Era tão fenomenal. Eu entendo essa questão, porque quando eu fui a primeira vez a São Giovanni Rotondo, eu queria levantar de madrugada para poder não pegar fila para entrar onde estava o corpo do Padre Pio, porque eu queria ficar lá o máximo de tempo possível, etc. Imagina alguém que tivesse a graça de assistir uma missa do Padre Pio, aquelas missas fantásticas, que a pessoa ficava lá 2 horas e meia e tinha a impressão que não tinha acontecido nada, que ela saía de lá descansada, perfeita, etc. Hoje em dia, às vezes a gente vai em certas missas que passou de meia hora começa a ficar complicado, o joelho dói, a postura muda, mas por quê? Porque não é o santo que está rezando a missa. Aliás, nem deveria ser criticado o sacerdote que rezando a missa pelo fato de não ser santo. Mas imaginem o que era uma missa do Padre Pio, era uma coisa simplesmente fantástica. E esse homem, então, acordou antes de amanhecer, no escuro, foi muito antes para lá, ele não diz em que época, mas pode ser no inverno, por exemplo, que é terrível. Foi muito antes que abrissem a porta. Para quê? Para ficar pertinho do Padre Pio naquela hora da missa. Olha o sacrifício que ele fez para conseguir isso. E olha o que vai acontecer. Quase na hora em que Padre Pio estava para sair da sacristia, notei que o bom Padre Vincenzo, porteiro do convento, saía também para celebrar a missa num outro altar lateral, sem ter ninguém que o ajudasse. Então ele viu que o padre, sem ninguém. Aí ele diz, criou-se em mim um grande conflito. Poxa, ele está indo sem ajudante, sozinho, etc. Devo ir? Não devo ir? E o conflito dele foi esse, quer dizer, ele decidiu abandonar meu vantajoso lugar na igreja, apesar de ter me levantado tão cedo para consegui-lo. Olha que ato pequeno que ele fez. Quando o padre Vincenzo chegou no momento da consagração, e aí vem o presente que ele ganhou do padre Pio. Naquele momento, quando ele ajudava o outro padre, senti novamente aquele extraordinário e forte perfume. Quer dizer, o padre Pio percebeu o que esse homem tinha feito, um pequeno ato de desapego, né? Às vezes até não tão pequeno, porque acordar cedo para ficar perto do Padre Pio era dificílimo. Mas ele, vendo o outro padre que estava necessitando de ajuda, ele simplesmente se retirou e foi ajudar. E o Padre Pio percebeu, pelos diversos dons e carismas que ele tinha, o Padre Pio percebeu o ato de desapego que aquele homem tinha feito. Ele tinha se desapegado do lugar que ele está, que ele tinha disputado bem cedinho, de madrugada, para ir ajudar o outro padre. O que ele fez? Ele mandou o perfume dele para esse jornalista, que estava servindo de acólito, para que ele sentisse o agradecimento dele por esse ato. Então, a gente vê que aqui já tem algo disso, né? que como Deus está nos acompanhando, no caso, o Padre Pio estava acompanhando através de um carisma dado por Deus, né? Mas esse homem tocou em Deus com esse ato de desapego. Ele não ficou pensando, eu vou fazer isso, vou melhorar espiritualmente, vou pedir pela cura de fulano. Ele poderia até ter feito, não, mas ele fez aquilo desprendido, ele fez por amor de Deus.
Quer dizer, o modo de ele amar a Deus foi esse ato. Ele continua dizendo assim: foi o mais fantástico gesto de apreciação que já recebi. A prova de que, mesmo que eu não tivesse podido assistir à missa do Padre Pio, ele pôde, evidentemente, assistir o meu pequeno sacrifício. Conclusão que a gente tira daqui é o efeito de um ato de desapego, né? Quer dizer, um pequeno sacrifício. E eu pergunto, você já fez o seu hoje? Vale para mim também a pergunta, só que eu não vou responder. Mas nós todos devemos estar atentos, porque a todo momento aparece um ato de desapego. Outro dia, por exemplo, eu tinha planejado almoçar num determinado horário, porque depois eu já encaixava com um médico, com alguma coisa assim, etc, etc. Passei pela minha casa para pegar os exames e o meu filho me descontrolou o horário. Falou, pai, eu queria almoçar com o senhor. Eu falei, tá bom, então tem que ser agora, porque depois ele tem escola, etc, etc. Eu fiz isso. Eu fiz isso o quê? Por amor a ele, por amor de Deus, né? Um pequeno ato de desapego. Então, nós temos que estar atentos, nós não podemos esquecer, não podemos não observar, não perder essas ocasiões. E para não perder essas ocasiões, não é pensando em si, nos seus probleminhas, nos seus apegos, que muitas vezes são apegos espirituais, que existem também, mas é pensando em Deus. Quando a gente olha para cima, as coisas começam a acontecer aqui embaixo e nos envolvem também. Olha o que aconteceu com esse jornalista. Está aí, pessoal, a história é curtinha, mas se presta tanta aplicação, né? Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar seu like. Se você quiser ajudar, dá o seu Pix. Se você quiser ajudar de outra forma, tem o Valeu. Se vocês quiserem saber mais como era uma missa do Padre Pio, eu vou deixar o link aqui embaixo de um vídeo que chama-se O que acontecia numa missa do Padre Pio, mistério. É realmente espetacular para quem não é membro, não conheceu o canal agora. Aliás, eu espero que quem conheceu agora inscreva-se no canal, acione o sininho, porque o seu nome será incluído na missa da próxima quinta-feira, seu nome e suas intenções. E se você compartilhar qualquer vídeo desse canal com um amigo, com um inimigo, ou com uma pessoa que você quer fazer bem, etc., essas pessoas vão ser incluídas também nas intenções dessa missa. Então, o apostolado é por sua conta. Não deixem terminar o dia sem fazer alguma coisa do Padre Pio. E vamos agora rezar a Ave Maria por todos que chegaram até aqui nesse vídeo e depois a bênção indispensável do Padre Pio para nós tocarmos o nosso dia e a nossa vida. Salve Maria, caríssimos irmãos, Portugal e Brasil, e até amanhã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, così sia. Se lodate Gesù Maria e buona giornata. Lembre-se, o demônio não quer você como filho protegido do Padre Pio. Ele sente que isso enfraquece sua influência nefasta sobre você e sua família. E para te manter longe do Padre Pio, ele age através de muitas estratégias. Vamos revelar as 4 principais que já detectamos. Primeiro, depois de decidir-se por ser um filho protegido, ele provoca algum tipo de distração que lhe impede de fazer a inscrição naquele momento. Você fecha aquela janela do computador ou do celular e talvez nunca mais volte. Segundo, você deixa para depois, quer estudar melhor e com isso vai protelando. Você perde graças incríveis, como é o caso da missa semanal pelos filhos protegidos do Padre Pio,
Cada semana que você protela é uma missa perdida. Em 2 meses serão 10 e assim por diante. Nesse exemplo, Satanás já ganhou 10 batalhas pela conquista de sua alma. Ele também procura exagerar o valor de sua contribuição e que isso vai lhe fazer falta no dia de amanhã. E que você deve pensar bem, pensar 2 vezes, como se você não pudesse suspendê-la a qualquer momento. Quarta, o demônio lhe engana sugerindo que você já fez muito pelo Padre Pio. Afinal, você já assiste e compartilha vídeos, dá likes, reza para o Padre Pio. Para que fazer um esforço a mais e ajudar a salvar muitas almas? Salve a sua alma e pronto, ele lhe sussurra. Como resistir, como ter certezas, como começar logo a receber as graças concedidas aos filhos protegidos do Padre Pio? Peça ao seu anjo da guarda que lhe ajude a enfrentar essas tentações assim que elas aparecerem. Inscreva-se logo no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio e testemunhe você mesmo o que acontecerá daí em diante. E surpreenda-se com tudo que vai acontecer durante essa chamada. O Padre Pio lhe convida e espera a sua chamada.